Ok, boa. Então, mais uma vez, boa noite, Boa prazer em noite, boa receber-te. noite. Obrigado pelo convite, querida. Sim, vamos então hoje falar sobre o sagrado masculino e sobre a sexualidade. Eu decidi Vamos a convidar aqui isso. o Rui, por ser aqui um especialista no sagrado feminino, no masculino. Rui, queres-te apresentar a quem não te conhece? Ok, olha, o meu nome é Rui Estrela. Tenho. Em vez de estar aqui a mandar currículos para cima da mesa, gosto muito do sagrado masculino. Meti-me no sagrado masculino há mais de 8 anos. E quando eu digo meti-me, fui eu que quis saber mais de mim próprio, para mim próprio, e também uma forma mais objetiva de me curar as minhas feridas, a minha maneira de como eu me vejo homem atualmente, e também pensando sempre no ser um pouco melhor todos os dias, um bocadinho para mim e consequentemente para as pessoas à minha volta. E então dediquei-me a esse estudo porque comecei a sentir essa necessidade para mim, e descobri que não havia muita coisa que fizesse sentido, ou não havia muita informação que me saciasse esta sede de perceber mais esta linha de sacralizar o masculino. E então agarrei em mim e fui pesquisando, fui lendo, fui estudando, tirando alguns cursos, poucos que existem pelo mundo fora, e, e pronto, e cada vez que ia aprofundando mais este tema e ia vendo os benefícios que me ia trazendo para mim, e comecei a partilhar com outras pessoas, e pronto, até hoje tem sido assim, fazendo alguns retiros, alguns círculos, começando agora também mais no online, e, e ajudando, no fundo, a minha visão do sagrado masculino é quanto mais nós partilhamos, quanto mais nós ajudamos, mais ajuda recebemos. E na experiência com os outros homens, com as outras visões, outras feridas, outros caminhos, vamos crescendo muito nós mesmos também. E então por isso é que é um caminho que eu comecei, e eu sei que vai ficar até o resto dos meus dias aqui na Terra, esse estudo e esse desenvolvimento. Que lindo. É mesmo. Primeiro que tudo, estou-te grata por esse caminho e por trazeres este conhecimento e esta sabedoria ao público português, não é? Porque de facto é muito importante. Para mim é um tema que é mesmo urgente e necessário, porque há realmente muitos homens que têm que querem realmente conectar-se com a sua verdade, não sabem como. Uhum. E as feridas que o patriarcado trouxe não foi só às mulheres, foi também aos homens. Muito. Portanto, há muitos que ainda acabam por não se reconectar consigo mesmos porque têm medo do julgamento da sociedade. Não é? Também, também. Mas tudo já começa a abrir. Tudo já começa o homem, e não só o homem, porque isto do sagrado masculino também interessa muito, muito mesmo, às mulheres. Porque este entendimento do estado em que o homem se encontra neste momento e para onde é que quer caminhar, também ajuda bastante as mulheres, falando de género, as mulheres a entenderem um pouco mais o que é quem nós somos, o nosso potencial e a nossa visão mais para a frente, mais para o homem melhor, um homem mais maduro, e um homem mais maduro vai beneficiar sempre a nossa descendência, as nossas relações, o mundo, propriamente dito. Sem dúvida, sem dúvida. E há aqui realmente é muito importante porque, acima de tudo, muitos homens têm receio daquilo que as mulheres vão pensar se eles se vulnerabilizarem. Uhum. E, portanto, também é importante que as mulheres também possam conhecer um pouco este universo masculino, não é? Claro, claro. Eu apercebi-me agora que não me apresentei. Pois. Nós seguimos em frente. Pronto. Para quem não me conhece, então, meu nome é Alicia Ferreira. Eu estou a trabalhar na área do Tantra e da sexualidade consciente para ajudar a empoderar mulheres, para ajudar a desconstruir muitas crenças, a reconectarem-se com o seu corpo, com a sua sexualidade, com o seu prazer, amor próprio, autoestima. Portanto, é todo um trabalho aqui conjunto para se reconectarem, conhecerem, aprenderem a guiar a sua energia sexual. De facto, neste momento estou mais focada em mulheres,
Já comecei também a trabalhar com homens, na verdade, foi um homem o meu primeiro cliente, digamos assim, mas é um trabalho super necessário tanto para mulheres como para homens. Perguntando agora assim, de forma geral, para quem não está neste mundo, não conhece, o que é para ti o sagrado masculino? O que é que difere do que é o homem normal, digamos, da masculinidade normal? Hum, olha, a definição empírica e propriamente dita do que é o sagrado masculino, em mim já tem-se transmutado várias vezes ao longo deste caminho de conhecimento e reconhecimento. Hoje em dia, talvez daqui a um ano já tenha um degrau acima, mas neste momento eu considero o sagrado feminino como um caminho, não como uma visão estratégica de como é que podemos ser melhor, Não, um caminho, é um caminho que se faz na sacralização do nosso ser, e neste caso focado mais no homem. O que é que quer dizer quando eu falo de sacralização? É trazer de volta aquilo que nós tínhamos lá atrás, nas tribos, lá atrás na nossa vivência mais pura, talvez, e sem os efeitos tão nocivos do patriarcado e, consequentemente, do machismo. É uma maneira de caminhar a vida que nós abraçamos o caminho do coração. Eu chamo-lhe o caminho do coração porque é aquele que une o nosso equilíbrio entre as energias femininas e masculinas dentro do homem. E esse caminho do coração é o largar de dogmas, é o largar de certas imposições que foram se instalando de como o homem deveria se comportar e não comportar. É o caminho de abrir mão, de pedir ajuda, abrir mão e pedir ajuda quando nós não estamos no nosso melhor, não nos sentirmos menos ao querermos ser melhores. Pelo contrário, sentirmos mais fortes quando assumimos que temos coisas a melhorar dentro de nós. O sagrado masculino é olharmos para nós como seres sagrados que nós somos, tal como as mulheres, mas olharmos para dentro e sentirmos que nós somos um ser de luz que tem todo o direito e o dever de brilhar, e que para caminhar nessa conquista do seu brilho interior e do seu brilho pessoal, há certas coisas que não nos torna menos homens. E então também fazer tudo o que nós fazemos nesse caminho do coração de uma forma sacral, de uma forma, perdão, de uma forma em que nós sabemos porque é que estamos ali, nós sabemos onde é que queremos caminhar e chegar, e todos os passos são sagrados e honrados, principalmente honrados, sem vergonha, sem tabus, sem dogmas à mistura, e desfrutar deste caminho da aprendizagem, dizendo para nós mesmos que dizendo que não sei, já estou a meio caminho de saber. Portanto, o meu masculino, a minha masculinidade nunca será ferida, nem atingida, nem diminuída, por eu escolher abrir o meu coração, abrir os meus sentimentos, mostrar a minha vulnerabilidade, querer ser mais forte, querer ser mais assertivo, todas aquelas características inerentes ao homem e aquelas que são menos trabalhadas, serem sacrais, serem homenageadas e honradas, independentemente do momento e do caminho de que cada homem está neste momento. E aí traz logo a visão de grupo, de tribo, desta tribo do homem que se entra e ajuda ao se conectar em círculo, se entra e ajuda numa conversa, se entra e ajuda e não julga nem deprecia o querer de outro homem necessitar desse apoio e dessa ajuda, sendo isso visto como uma situação sagrada, honrada. Sem dúvida, sem dúvida. Pegaste aí em dois pontos, começaste com aquilo que eu resumo para a desconstrução de crenças que o homem tem do que é, de alguma forma, a sua masculinidade. E agora aqui aproveito para pegar num comentário que alguém diz, que alguém pergunta o que é que o Rui acha daquelas frases usadas entre homens do género: comporta-te como homem, tens que ser como
tens que ser o homem da casa, etc. Ou Uhum, seja, nesse caminho uhum. até ao sagrado masculino, tu tiveste que te desfazer de muitas dessas crenças, que Sim, muitos homens têm receio, não é? todas, todas. E continuo a desconstruí-las ainda hoje. Não há dia nenhuma que eu não continuo a desconstruir. Há dias que eu conquisto mais um pouco, há dias que não avanço, há dias que às vezes até regrido, mas tudo isso é aquele sumo, é aquele ouro que me dá força para continuar em frente, continuar sempre nesse passo. Mais, ser um pouco melhor, nem que seja 1% todos os dias. Ao fim de algum tempo vai fazer muita diferença. Ok? Mas respondendo à tua pergunta e à questão de quem perguntou, todas essas frases feitas direcionadas para o homem são tem o seu conteúdo de valor. Agora, a significação da potencial resposta é que é muito deturpada por falta de conhecimento. Ou seja, quando alguém diz comporta-te como um homem, a intenção está lá. Agora, o desejo subjacente dessa ação, desse pedido de ação, é que está moldado de uma forma patriarcal e Correto. machista. Ok? Portanto, quando alguém pode. Uma pessoa tem toda a legitimidade de dizer comporta-te como um homem. Mas qual é que é a tua concepção de homem? Isso é que vai fazer a Ora, diferença. aí Como é está. que tu estás a empurrar alguém para ser. Se eu disser comporta-te como um homem, sendo mais responsável, mais assertivo no que tu queres, mais preocupado com o teu tempo, o teu corpo, a tua saúde, mais focado em analisares o que tu sentes, o que tu vives e o que faz sentido dentro dos teus valores e princípios, aí sim, uma pessoa dizer isso a outro homem está a incentivá-lo, no fundo, a ele ser um homem melhor. Não é ser mais Uhum. machista, nem mais bruto, nem mais resiliente às emoções. Portanto, acho que a pergunta principal é, se quando alguém pergunta uma pergunta dessas, é o que é que tu queres dizer ou como é que tu vês que seria um homem comportar-se como um verdadeiro homem? E aí é que temos de analisar qual é que será a resposta do outro lado, para conseguirmos entender verdadeiramente a pergunta. Exato, tal e qual, porque depois cada um de nós pode ter conceitos diferentes do que é ser homem, não é? E Exato, aqui exato. também é também trazer esta responsabilidade, ou seja, que a sociedade patriarcal não está a ser só perpetuada pelo homem, Uhum, mas principalmente pela mulher, acima de tudo, porque quem é que dá à luz os homens? São as mulheres. Quem é que, vamos dizer, geralmente passa mais tempo com os filhos, os educa e lhes transmite os princípios e as crenças que têm, não é? Então, trago aqui muito a responsabilidade de todas as mães que têm filhos para reeducar os seus filhos de uhum. formas que não possam, que não vão perpetuar esta sociedade patriarcal, não é? Os conceitos Também. do Mas patriarcalismo. principalmente os homens. Os homens é que têm de o fazer. Porque o ensinamento das mães, ou seja, quando tudo é equilibrado do feminino, a um rapaz jovem, por exemplo, o ensinamento do feminino deveria ser, se tudo estivesse mais equilibrado, executado pela mãe. Pelo o exemplo que ele tem do feminino. E os ensinamentos do masculino deveriam ser entregues através do pai, do representante do masculino. Ok? Hoje em dia tudo já está muito turpado. Desde que que o sistema patriarcal disse que a mulher ficava a tratar do filho 100% e o homem ia para fora trabalhar e só voltava um pequeno tempo para estar com a família e voltar outra vez para o trabalho, estávamos a desresponsabilizar o papel do Uhum. masculino dentro dessa educação. Então a mãe, dentro desse papel, desse sistema patriarcal, teria de ensinar a visão do masculino e do feminino a esse rapaz. Claro que até pode funcionar, até pode ser muito bem entregue, mas o representante dessa energia é que tem o dever e o direito de o fazer, entendes? Portanto, o Uhum. que eu acho que está a mudar hoje em dia é que, e ainda falta muito equilíbrio e muita construção e desconstrução,
é que o homem já está a assumir também mais o papel de pai do que antigamente. E então sinto que já começa a haver um efeito. Agora, se perguntares se ele está a fazer bem esse papel, se calhar ele tem de entender-se melhor ele próprio, porque ainda está a ser muito atingido pelo patriarcado. Se o meu bisavô não sabia, o meu avô não sabia, o meu pai não sabia, os filhos também não vão ter esse ensinamento. Então, há aqui uma necessidade de base de ativar o sagrado masculino nos homens atuais que são ou vão ser pais, do que estar diretamente a tocar nas crianças, porque infelizmente eu não posso estar em todos os lares a passar ensinamentos de uma forma paternal. Mas é essa a minha missão, é despertar os homens, instigar os homens, cutucar, no fundo, aquela ânsia que todos lá têm, e eu sei que todos os homens têm essa sensação de falta ali qualquer coisa que não se sabe bem onde é que se vai buscar, para depois serem eles os professores e os mentores e os anciões dessa geração que vem a seguir. Sem dúvida, sem dúvida. Acima de tudo, para nós conseguirmos educar ou reeducar os nossos filhos, primeiro que tudo temos que nos reeducar a nós próprios, não é? Porque nós não ensinamos só com palavras, nós ensinamos também com ações, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, e só fazendo essa ressignificação do que é ser mulher, do que é ser homem, é que também podemos transmitir para que as nossas palavras sejam de acordo com a nossa linguagem não verbal também. Exatamente. As crianças aprendem pela repetição e pela mímica do que os pais fazem, ou pelo menos os educadores. Portanto, temos de ter muita atenção a quem somos, quais os princípios que nos regemos, que depois daí vai sair as nossas ações, antes de apenas ser educadores ou professores. Essa é a minha visão, pelo menos. Sem dúvida. Passando aqui à parte trazendo aqui o tema da sexualidade. Claro. Então, o que é que, para ti, o sagrado masculino muda na abordagem à sexualidade? Muda tudo. muda tudo mesmo. Porque é verdade, muda tudo ou quase tudo. Eu passo a explicar porquê. Qual é que é a minha visão nessa questão. O sistema patriarcal e a imposição do machismo, como consequência, trouxe muitas atitudes desviantes que ficaram cristalizadas e instaladas na nossa sociedade. Principalmente, pegando pela, se calhar, que é mais nociva, estou a falar da pornografia. Que no fundo infelizmente hoje em dia, a principal educadora dos nossos jovens para a sexualidade. Claro que já é menos tabu, já se fala nas escolas, os pais já não têm tanto pudor em falar com os seus filhos um pouco mais abertamente sobre as questões e as dúvidas e as curiosidades que as crianças têm, mas ainda está muito, 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 muito trepado e longe da realidade. Tal como no sagrado masculino e no sagrado feminino, a sagrada união, a sagrada sexualidade também é uma coisa. E no fundo é uma consequência dessa junção. Quando um casal, ou seja, que género for, é consciente dele próprio, não tem necessidade tanto de ter atitudes desviantes, como consumo compulsivo de pornografia, que depois gera muitas coisas, desde disfunção erétil, desde um homem não ter a necessidade de ter muitas parceiras ou de aceder muito facilmente à traição, porque no fundo é isso que ele está a aprender. Sempre que abre um site de pornografia, tem contacto com várias mulheres, sendo ele o papel principal. Exato. Todas aquelas situações que eu encontro nos meus grupos de falta de líbido, por vezes por uma relação que não é performativa, que não é uma relação pornográfica,
uma relação sem conteúdo, uma relação sexual sem emoção, apenas para cumprir, a autoestima baixa por comparação àqueles profissionais do sexo que depois Uhum. um homem completamente normal e que não é profissional do sexo tenta mimicar e não consegue. O tamanho do pénis, que não deveria ser questão nenhuma, torna-se uma questão desvalorizante para o homem porque é menor do que o que ele vê. A falta de Uhum. conteúdo e de essência que depois existe depois de uma relação sexual, que o objetivo é apenas a ejaculação, não vendo outra maneira de praticar a sexualidade. Uh, falta de direção, ejaculação precoce, muito. A pornografia torna muito fácil um homem ter ejaculação precoce quando tem uma relação. Ou seja, e podia continuar aqui um sem número de situações em relação à pornografia. Outra coisa também é a visão que o homem tem, que o homem não chora, um homem não demonstra as emoções, um homem não se liberta e se entrega plenamente, que é uma consequência Uhum. de tu guardar as emoções para ti. O que é que vai originar? Vai originar que nunca consigas estar pleno numa relação sexual, neste caso. Porquê? Porque, como a gente sabe, e se calhar muita gente que nos está a ver agora sabe, quando existe uma ligação afetiva, uma ligação emocional que junta com a relação mais física, mais carnal, aí temos o êxtase, o céu, a terra e tudo mais. E então, quando um homem não quer aceder aos seus sentimentos, muito dificilmente se vai conseguir reconectar verdadeiramente e conscientemente à outra pessoa com quem está. Portanto, isso também é Está. uma situação que entra muito nos meus círculos e nos retiros, que se não há um ensinamento, se não há uma progressão no que é sagrado, porque uma relação sexual deve ser levada como uma coisa sagrada e não como uma coisa fugaz, como uma prática olímpica, vai haver sempre um vazio. E esse caminho no sagrado masculino torna as coisas significativas. E quando as coisas são significativas, até a simples ação de tu comeres um prato e agradeceres pela comida que tens na mesa e tornares aquela refeição algo sacral, até isso te dá uma nova visão, uma nova expansão das coisas que tu fazes no teu dia-a-dia. Então a sexualidade é apenas mais uma delas, mas com um grande impacto na vida dos homens e na saúde masculina. Sem dúvida, sem dúvida. Há aqui dois pontos que tu tocaste. Um deles é de facto a pornografia, Uhum. porque, como tu disseste, os mais jovens, a educação sexual que estão a ter, como não existe uma educação sexual adequada nas escolas, eles estão a ter essa educação sexual com a pornografia. E o facto de fazerem essa comparação com os atores porno, com Uhum. depois habituarem-se a ter atrizes porno, não é? Que são o seu elemento de desejo. E depois vão para a vida real, não é? Nem eles se sentem homens o suficientes, ou porque não têm o pênis daquele tamanho, ou porque não têm aqueles músculos, ou o que for. Uhum. E também acabam por não se excitar tanto com a mulher real, não é? Porque Claro. as atrizes porno nem sequer são reais, não Uhum. é? Uhum. Muitas já estão ali cheio de plásticas. E a deturpação que isso faz para o feminino. Porque depois, Tal e se a maior qual. parte dos jovens ou dos homens eh, quererem e necessitarem daquele tipo de mulher performativa e imagem daquela mulher, então quase que é uma obrigação das mulheres acederem para satisfazer ou para se enquadrar. Portanto, isto é um ciclo vicioso que Tal e começa qual. muito pelo homem, ok? E nós vemos até vários países mais fogosos como as atitudes das mulheres quando estão na noite ou noutra situação, a performance, como se vestem, como agem. Então, no fundo, Uhum. é tentar chegar ao desejo do homem para, no fundo, ter Exato. amor, como a gente um dia tinha falado. E o homem vai atrás dessa sexualidade para também, se calhar, passar depois para o amor. Portanto, isto é um ciclo vicioso
e se quiserem pesquisar, há um movimento que até tem alguns anos, que é o NoFap, FAP, que foi alguém Uhum. que desafiou os homens a cortarem simplesmente com a pornografia. Tenho um amigo muito querido que é o Fábio Manzoli no Brasil, que trabalha também o sagrado masculino de outra forma, e ele tem programas mesmo da inibição, vá lá, da necessidade compulsiva de pornografia e o que isso faz na nossa biologia. Um mês sem masturbação através da pornografia, a diferença que faz ao homem a nível biológico, a nível de saber estar com os seus sentimentos, com as suas reais necessidades e reais atrações pelo outro ou outra. Portanto, é muito Uhum. interessante como ir cortando este fluxo infinito de pornografia, o bem que traz ao homem. Quem estiver interessado, pesquise, que é interessante experimentar. NoFap. Super interessante estares a partilhar esse tema. Relativamente a este tal ciclo vicioso que tu falas e de alguma forma a adição que acaba por acontecer à pornografia, Uhum. não é diferente do que a adição a drogas, por exemplo, Não, 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 porque não. acima de tudo estamos a falar de hormonas, não é? E Não, estamos a falar e da é dopamina. droga. Exatamente. São outros químicos, seja venham de dentro ou venham de fora, são adições. Adições que algumas Tal e até são qual. compulsivas. E, e é enorme quando um homem descobre, e tu sabes isso melhor que eu, o poder que nós ganhamos quando não estamos sempre a ter uma pequena morte, como os franceses chamam. Exato. Quando não estamos a drenar-nos e a gastar ciclos com atitudes de masturbação compulsiva. A energia, a criatividade, a tesão pela vida. Ou seja, não descarregas, tens tesão pela vida. Vais atrás das coisas. Se calhar não ficas tão mole no sofá, se calhar desligas aquela porcaria e vais escrever aquilo que tinhas para escrever, ou fazer aquilo que tinhas para fazer, ou tens mais criatividade. Ou seja, há muitos benefícios desta concentração, desta energia tão vital e poderosa que o homem consegue gerar. Muito Sem interessante. dúvida. Eu costumo dizer que a energia sexual é a energia mais criativa que existe no universo, não é? À toa que existem 7 bilhões de seres humanos diferentes, não é? Neste planeta. E, portanto, muitos homens que andam a ejacular, vamos dizer assim, deliberadamente e sem Uhum. propriamente um objetivo, acabam por perder essa energia que pode ser utilizada para os seus projetos de vida, Uhum. seja pessoais, seja a nível pessoal, profissional, portanto, para Exato. utilizar para a sua criatividade, não é? Claro. E, acima de tudo, depois há outra questão que é que tu falaste, a falta de conexão, não é? Porque o homem Uhum. acaba por, na pornografia, olhar para a mulher como um objeto de desejo, como um Uhum. objeto, literalmente, e não como uma pessoa que tem também os seus sentimentos e que tem as suas emoções e que também é uma pessoa digna. Exato. E também a forma, ou seja, aquilo que o homem aprende, e até mulheres, porque também já há muitas mulheres a ver pornografia, o Sim. papel que se aprende da mulher na sexualidade e o papel do homem, e depois também, portanto, a falta de respeito que existe na pornografia, porque na pornografia não há envolvência, não há Uhum. emoções, não há respeito necessariamente, não é? E muitas Uhum. das vezes vê-se essa falta de respeito. Uhum. Então é esta forma também que o homem acaba por ir reproduzir quando vai ter uma interação sexual com alguém. Exato. E até queria-te acrescentar aqui qualquer coisa aqui no meio, que é a necessidade que a maior parte dos homens com uma autoestima baixa tem de se sentir conquistador, um falso rei, entendes? Uhum, O falso rei é aquele que consegue atingir o objetivo, no fundo, conquistas atrás de conquistas, é o amante compulsivo, o conquistador, que nunca consegue parar de conquistar mais e quando chega ao objetivo de ter a relação sexual com aquela pessoa, está riscada, está check,
e volta outra vez essa urge de, quase como se fosse uma droga, de fazer outra conquista e chegar ao objetivo para se sentir autovalorizado para conseguir caminhar pelo seu próprio pé na sua vida de dia a dia. Há muitos homens que quando entram facilmente em depressão quando começam a conquistar menos, ou porque já não são tão atraentes, ou porque não estão tão nos caminhos do... E então as depressões masculinas, por já não... E nem são perceptíveis. São assim coisas que o homem começa a sentir, mas não sabe bem de onde vem, porque não tem esse conhecimento. Mas essa insaciedade de conquistar mais e atingir o orgasmo, ou seja, marcar aquela pessoa como já está e venha à próxima, é apenas uma visão infantil de autopoder. Entendes? E isso é uma coisa que não se fala muito. Aí está também implícita a crença do tal macho latino, que é quanto maior o número de conquistas, mais poderoso ele se sente, mais macho ele se sente, que é o tal conceito deturpado da masculinidade. Exato. E também está, de alguma forma, a questão do cérebro reptiliano, porque o homem, de alguma forma, tem um desejo sexual sempre muito, não sempre, atenção, vamos generalizar, muito acentuado, porque de alguma forma ele quer perpetuar a espécie, ele quer deixar o seu legado a um descendente. E se nós formos a comparar com os restantes animais, estamos no mesmo registro. Portanto, o objetivo é a perpetuação da espécie e deixar um legado. O que é que acontece? Nós, realmente, há milhares de anos vivíamos em modo de sobrevivência, portanto, o nosso cérebro reptiliano fazia sentido que tivesse no ativo para que nós pudéssemos nos proteger e sobreviver. Neste momento, o que é que acontece? Nós já vivemos numa sociedade chamada, pronto, dita civilizada, não é? Exato, põe também este aspas. E a verdade é que muitas das nossas pulsões são ainda dirigidas pelo cérebro reptiliano e o homem acaba por ter a crença que deve obedecer à sua pulsão sexual de fecundar o máximo número de mulheres que conseguir. Ou seja, o homem acaba por se deixar ser levado pelas pulsões do seu cérebro reptiliano e não utilizar o neocórtex, que é aquilo que está associado à nossa consciência racional, e isto o quê? Por causa também da tal crença do patriarcado. Claro. Claro. Então mas aí é que entra o sagrado masculino, que é quando exatamente. tu começas a ter a tua autoconsciência, a consciência do teu ser, do que realmente, porque é que fazes as coisas, porque é que a razão pela qual e a intenção pela qual tu tens ações, tens intenções, tens atrações. Quando tu começas a trazer isso para a consciência, começas a afastar desse cérebro reptiliano ou uma visão mais infantil do homem. Porquê? Porque tu começas a entender coisas que não te trazem bem, apesar de saber bem, não te trazem o bem a médio e longo prazo, porque estás a protelar apenas uma situação que ainda está estagnada na tua vida, seja reptiliana ou infantil. E quando tu começas a trazer para a consciência as coisas da vida, o que é que tu queres mesmo? Quais são as linhas com que tu te reges? Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? O que é que realmente aquilo que estás a fazer ou vais fazer, qual é que é a verdadeira intenção para ti? Qual é que é o teu objetivo com isto? E quando tu começas a meter essas coisas em questão, começa a cair muitas dessas necessidades quase inatas ou inconscientes, porque tu começas a entender mesmo, não, eu estou a atrair esta mulher para ter sexo com ela. Ok, é legítimo. Mas se eu assumir isso para mim, é mesmo isso que eu ando à procura? É mesmo isso o meu objetivo final consciente? Se calhar não é. Se calhar só vou magoar-me a mim, vou magoar outra pessoa, porque estou a fazer de tudo para atingir o pináculo da ejaculação e não vai adiantar nada porque amanhã estou no mesmo sítio. Portanto, se calhar vou ter outro tipo de estado e se calhar vou atrás mesmo daquilo que eu realmente ando à procura, que se calhar é amor.
Se calhar é Tá bem. até pode ser, e isto não há mal nenhum, de parte a parte, que o objetivo seja apenas para uma conexão física e nada mais, com todo o envolvimento emocional que possa haver, mas uma conexão física. Uma chamada Uhum. uma queca. Pronto, olha, vamos mandar uma queca. Exato. Está-se bem, mas pelo menos eu sei, estou a ser verdadeiro comigo e estou a ser verdadeiro com outra pessoa e não estou a ser inconsciente para atingir os fins e utilizando todos os Uhum. meios. Portanto, isso até uma coisa física, intensa, uma coisa explosiva, uma química enorme, pode ser consciente, deve ser consciente, deve haver um entendimento entre as partes. Estamos a falar de duas pessoas e ambas as pessoas têm a sua visão, têm a sua emoção, têm o seu entendimento, têm as suas tesões, atrações, têm tudo. Portanto, vamos respeitar Uhum. também outra pessoa e não olhar só para o nosso umbigo, ok? E tudo pode acontecer na mesma, desde que haja esse entendimento e essa comunicação consciente, ok? Sem dúvida. Há pouco tinhas falado da questão de mostrar as emoções, do homem poder mostrar as suas emoções. Uhum. O que é que eu vejo aqui também, de alguma forma, como padrão, é esse homem que procura incessantes parceiras sexuais. Ele de facto, como tu disseste, pode estar eventualmente à procura de amor, e muitas vezes é isto que acontece. Ele está à procura de intimidade, só que, Uhum. como ele não se permite sentir as suas emoções, porque foi proibido, foi Uhum. castrado de sentir as suas próprias emoções durante toda uma vida, desde que era pequenino, ele acaba por nem se deixar entregar, ainda que essa rapariga ou essa mulher lhe suscite algo mais. Ele, como Uhum. tem tanto medo de se confrontar com essas emoções, ele acaba por fugir. Portanto, porquê? Porque o homem que se conecta com as emoções na sociedade patriarcal é frágil, não Uhum. é? E é também Sim. daí, acho eu, que na sociedade patriarcal, atenção, não estou a dizer que concordo com isto, pelo Sim, contrário. sim, isso tem várias facetas, mas sim, sim, entendo bem. E, e também, de alguma forma, aqui está um pouco todo o preconceito que existe com os homens homossexuais. Porquê? Porque os Uhum. homens homossexuais têm tendência a ter um lado feminino mais desenvolvido. Conectam-se Uhum. melhor com as emoções, não é? Por acaso também Certo. tenho muitas amigas que as entendem, não é? E o, Uhum. o Uhum. homem que não se permite julgar, sentir as suas emoções, demonstrar e mostrar esse lado vulnerável, Uhum. acaba por também ser quase o primeiro a julgar a pessoa que tem uma outra orientação sexual. Não Claro, é? claro. Vamos lá ver. A homofobia é uma das bandeiras-chaves do patriarcado, ok? Uhum. Para controle da massa masculina. O machismo vem intensificar essa homofobia para que as atitudes se mantenham conservadas, pelo menos as atitudes que interessam ao patriarcado. Quando nós somos homofóbicos, estamos logo à partida a rejeitar qualquer tipo de característica homossexual ou que uma pessoa homossexual possa ter. Pronto, está subentendido. Uhum. Claro que não vou generalizar, mas é a ideia por trás. Portanto, logo vai bater também o homem não chora, o homem não demonstra emoções e nunca te vais conectar verdadeiramente com uma mulher porque aí se calhar estás a ser um bocado sentimental e isso não é o caminho do machista, do macho latino. Então, Exato. mesmo que tu queiras tratar bem a tua parceira, o teu parceiro, mesmo que tu queiras entrosar-te e aprofundar mais a relação, quase que tens um sentimento de culpa dentro de ti de o fazer, porque parece que estás mais perto daquele lado que tu gozas. Uhum. E então e muitos homens vêm até a mim com essa questão, que é esse conflito interno que sentem, mas não entendem. E então é esta desconstrução que eu trabalho bastante, que é calma, muita calma, porque tu não és menos homem se te envolveres mais afetivamente e emocionalmente com outra pessoa. Nada, Uhum. isso é um chip instalado, muito bem instalado, que para o retirar temos de partir aqui umas cascas valentes para darmos mais um passo à frente. Mas os homens que descobrem isso salvam
às vezes, as suas próprias relações, os seus próprios casamentos. Porquê? Porque começam a sentir o prazer e a liberdade de apenas se entregarem de coração às coisas que fazem sentido para ele. E aí descobrem uma nova faceta do que é uma verdadeira ligação. Uma ligação de coração. Exato, exato, sem dúvida. Até porque eu acho que isto também acaba por ser uma verdade, tanto para homens como para mulheres, que acontece muitas vezes em relações sexuais, a sensação de vazio com que se Uhum, fica, não é? Numa sexualidade considerada normal. uhum, Porquê? Porque nem o homem se entrega, nem a mulher certo. se entrega, não é? Yeah. E que de alguma forma a sexualidade vivida de uma forma sagrada acaba por requerer tanto essa entrega, essa vulnerabilidade, essa Uhum, autenticidade, essa verdade, esse escutar de emoções, esse permitir-se ouvir o outro, respeitar os limites do outro. uhum, Então acho eu que é super, super importante, tanto não só o homem também fazer esse caminho, mas também a mulher, para que de alguma forma todos nós, aqui há um tempo, uhum. assisti a um estudo que era do que é que as pessoas que tinham maior. Como é que era o estudo? A ver se me recordo. Uhum. Mas acima de tudo, a conclusão do estudo, se calhar é mais fácil. A conclusão do estudo é que as pessoas que vivem uma vida mais feliz são aquelas que têm relações mais profundas, seja Uhum, elas de que tipo for. Então é uhum. nessa entrega, não é? É nessa autenticidade, é nesse permitir-me ser vulnerável e mostrar a minha verdade ao outro, que eu posso também receber do outro e sentir-me completa e não me Claro. sentir esse vazio, não é? E é nesse movimento entre o sagrado masculino e o sagrado feminino que acontece essa magia. Porque pessoas mais conscientes a amarem-se, não há condicionalismos, não há dogmas, nem tabus, nem pressupostos. As pessoas estão dependentes apenas do seu sentir. As pessoas, num tipo de relação dessas, estão dependentes apenas daquilo que o seu coração, as suas células, a sua energia lhes comunica. E respeitam-se. Por isso é que se chama sagrado masculino e sagrado feminino. Eu respeito aquilo que eu quero, que eu sinto, que me faz sentido e que é o caminho que eu desejo para mim. E quando essa junção acontece, temos relações maravilhosas, que começa-se a descobrir que o nível mais profundo e mais profundo e mais profundo de intimidade, de verdade, de entrega, consegue-se chegar a sítios de maior prazer, maior prazer, maior prazer, maior prazer sexual. E sem haver quase outro caminho. Quase como tu, eu Uhum. encontrei um caminho que me faz sentido. Eu não vou parar de trilhar para ir por outro que me faz sentir pior. E então é isso que eu bato sempre na mesma tecla, e alguns trabalhos que eu vou lançar agora são para não vou dizer casais, mas é para homens e mulheres. Mesmo para integrarem essa comunicação que pode e deve haver para termos vidas mais felizes. Nós, quando temos relações sexuais, vamos só focar-nos na sexualidade, quando temos relações sexuais mais profundas e mais profundas, em que nos entregamos mais, mesmo com medo às vezes, mas entregamos e temos essa recompensa, nós a seguir vamos para o mundo com uma energia completamente diferente, com uma autoconfiança e uma autoestima muito reforçada, com certezas muito mais nossas, em vez de ser dos outros, entendes? E isso é que é o verdadeiro caminho do sacralismo, do sagrado. Relações Uhum. sagradas, homens e mulheres sagrados, sagrado masculino e feminino, vidas sagradas. Ou seja, tomarmos este tempo que estamos aqui na Terra, que não sabemos se temos outras vidas ou não, mas esta temos a certeza, torná-la Exato. prazerosa, torná-la real, torná-la nossa, tornar, como eu dizia no Masterclass no sábado, é a tua vida, porra. Tens o direito de ser feliz. E se depender de ti e não estás a ser feliz, é pá, então, porra, acorda. Sai dessa. Sai Sem dessa dúvida. e vem para ti. Não é para mim, nem para ela. Nem... Não, vem para ti. E quando tu estás em ti, é pá, foda-se. Desculpa lá. É que é mesmo. Tu estás a vibrar. E se estás a vibrar, estás a viver. E se não estás a viver, estás o quê?
Porra, é isso, pronto, é isso que eu queria dizer. É, exatamente, tal e qual. Falaste aqui nessa conexão, no tipo de prazer que dois seres conscientes podem alcançar e de facto, pronto, as coisas que eu tenho estado a trabalhar em mim mesma e depois também com as mulheres com quem estou a trabalhar, é precisamente conseguirem ter orgasmos para além de orgasmos genitais, ou seja, orgasmos Claro. energéticos Uhum, em que tanto podem ter sozinhas, como os homens também os podem ter uhum, sozinhos, mas é nessa permissão e nessa uhum, descoberta, nessa viagem ao interior, em que eu partilho o meu interior com o outro, que eu uhum, consigo literalmente fazer uma união de almas em uhum. orgasmos incríveis que podemos ter numa relação sexual com alguém. Claro, claro. E os homens Isso é desconhecem assim totalmente isso. algo Os homens completamente. desconhecem, para eles, o prazer máximo é a ejaculação. Ponto final. E acabou-se a história. É Exato. o golo, golo, pronto, vamos todos para casa. Calma, homens, E, calma. Há muita coisa para explorar. Há muita coisa boa, nem vou dizer melhor nem pior, mas coisas ótimas para explorar. Com sem sozinhos e com dúvida. outra pessoa. Portanto, se quem pensa que a ejaculação é é o ponto final, é pá, está muito enganado, porque há muita coisa para explorar. Há muitos homens que têm receio de, quer dizer, que nem sequer lhes faz sentido a possibilidade de ter orgasmo sem ejaculação, porque para quem não Uhum, sabe, são coisas diferentes. exato. E de facto, o momento em que o homem ejacula acaba por ser não sei se vou passar a expressão aborto, literalmente, de tudo aquilo que podia ser. Sim, sim. E digo daquilo que podia ser, porquê? Porque o homem que aprende, primeiro de tudo o homem também deve-se questionar o porquê que ejacula, não é? Porquê que ejacula, porquê que tem relações sexuais, com que Uhum, motivação é que ele parte para esta interação sexual, e depois perceber que na seleção ejaculatória, ou seja, o homem poder decidir se quer ou não ejacular, ou estender uhum, o seu prazer, e uhum, nessa extensão do prazer, ele acaba por descobrir todo um outro tipo de orgasmos, uhum, e é aí que entra a multiorgasmia, é assim que se diz em uhum. português, não é? Sim. É aí que entra, portanto, a possibilidade também do homem de ter multiorgasmos, não só as mulheres, mas também o homem, que é quando Sim. a pessoa se realmente permite desfrutar do caminho, Uhum. e não só com o objetivo da ejaculação e acabou. Pronto, há Mas eu muito mais desculpe, para além disso. mas desculpa interromper-te. Esse caminho só tem possibilidade, no meu ver, quando tu consegues entregar, ou seja, abrir as várias portas que tu tens Então, e entregar à outra pessoa. Porque se tu vais só numa atitude física e performativa, é não. assim, tu nunca vais lá chegar. Portanto, eu só queria meter aqui no meio outra coisa, que é esta sangria desenfreada da conquista por parte do homem, o que é que também faz às mulheres? Faz às mulheres que elas estejam sempre de pé atrás. Ou seja, a possibilidade de infidelidade, de gozo, de utilização, de uso da mulher ainda está tão instalada na energia global que a mulher também, apesar de ser mais fácil para ela aceder à parte emocional, bloqueia bastante como defesa. Então, acho que Uhum. este trabalho, para mim, tem de partir principalmente, 99%, a partir do homem, para começar a trazer mais confiança para as mulheres, a terem a confiança suficiente para se entregar para os dois chegarem a esses pontos. Porque se não for Exato. assim, a gente nunca, é sempre esse ciclo vicioso. Tal e qual, sem dúvida. E aqui também queria focar, portanto, esse trabalho do homem, essa iniciativa, essa motivação que venha do homem é fundamental, sem dúvida, é Uhum, imprescindível para que esse trabalho aconteça. E também aqui importante, e agora trago esta parte das mulheres, é como é que nós mulheres podemos também ajudar o homem nesse caminho, como uhum, parceiras. E aqui pelo menos o que eu uhum. sinto, e depois contribuir com aquilo que tu Sim, achares sim. que pode fazer falta, ou ficar por dizer, acima de tudo, é tornar-nos compreensivas. Portanto, quando, vamos dizer, o homem está muito focado na sua performance e quando ele sente que não correspondeu à performance que queria ou que não teve a performance que queria, nós seja problemas de ejaculação precoce, seja problemas de impotência, portanto, dificuldades de direção, nós sermos Uhum, compreensivas,
criarmos este espaço de abertura, de vulnerabilidade, onde o homem possa expor esse seu medo, de alguma forma também com paciência, com compreensão, e acima de tudo, há muitas mulheres que interpretam alguma falha, entre aspas, do homem, como a falha minha, a culpada é ela porque não é suficientemente atrativa, porque não o estimulou o suficiente. Então a mulher acaba por ter quase uma postura egocêntrica quando se sente ofendida quando o homem diz que não quer sexo naquele momento, ou que não tem uma ereção suficiente, e portanto, e também a mulher responsabilizar-se pelo seu próprio prazer, porque há muitos homens que estão completamente focados no entregar esse prazer à mulher e acabam por se esquecer de si mesmos. Então é a mulher também assumir essa responsabilidade de, ok, eu também sou responsável, aliás, eu também não, eu sou a principal responsável pelo meu próprio prazer e posso ajudar o meu parceiro, posso conduzir o meu parceiro, mas eu é que sou responsável por ele. E haver também esta comunicação aberta e também esse espaço de descoberta de, se houver alguma coisa temporária de problemas relativamente à penetração, ou ejaculação precoce ou a ereção, ambos, e a mulher também, abrir-se a esse espaço de descoberta de outras formas de prazer, porque há tantas outras formas de entregar prazer que não seja através de penetração. Exatamente, exatamente. Aí só acrescentava um pouco também desta parte sacral, que é a mulher sempre há de ser a educadora do mundo. E claro que isto não é para responsabilizar ninguém, mas é mais para desafiar. A mulher, como tendo essa sensibilidade e essa abertura, pode ter o papel de reeducar o homem. Ok? Claro que não é uma coisa fácil, mas pode ser também já um passo extra nessa conquista. Ao reeducar olha, tem calma, não precisas estar aí assim com essa intensidade e esse esforço todo, porque se calhar, olha, podemos fazer desta forma, olha, vamos experimentar outras formas, vou-te ensinar aqui outras formas, que se calhar também vai ser bom para ti e para mim. Pronto, ser um bocado o travão amoroso de uma sequência performativa, entendes? Acho que isso é um bom desafio às vezes para não retirar o papel ao homem, mas sim desafiá-lo, ok? E outra coisa que eu ia dizer... essa conexão de abrandar um bocado, de partilhar mais, de serem principalmente a verdade, que é isso que, pelo menos no meu caso, tem favorecido muito este caminho do sagrado masculino, é estarmos em verdade, comunicarmos mais, que o ato sexual comece bem antes da ligação física. Um jantar, uma boa conversa aberta, uma abertura do coração, sincera. Olha, eu às vezes tenho este problema, eu às vezes sinto aquilo, às vezes apetece-me aquilo, os fétiches, as tendências que o homem ou a mulher pode ter. Ou seja, comunicarem mais aquilo que sentem. Isto fica já aqui um desafio para quem está a ver-nos agora, depois da live, quando vocês estiverem num sítio tranquilo, falem um com o outro e digam o que é que às vezes apetece, sem haver julgamento do outro lado, do ai que horror, ai ela vai achar, ou ele vai achar isto ou aquilo, ai vai achar que eu sou isto ou sou aquilo, um depravado ou uma depravada. Não, vamos abrir aqui um bocadinho o leque, com compreensão e amor, e não levar nada de início logo como se fosse uma coisa que se eu mostrar o que eu gosto, se eu abrir o meu coração de uma forma amorosa com a pessoa que eu tenho ao lado, deixa ver o que é que a outra pessoa acha. Se calhar muitos de vocês vão ficar surpreendidos e esta noite vai ser maravilhosa, por exemplo. Olha, fica um desafio. Porque não? Eu gosto de desafiar. Fica já este. Ótimo, ótimo, maravilha. Rui, já estamos aqui, faltam 2 minutos para completarmos uma hora. Olha, antes de mais, foi um prazer ter esta conversa contigo. Há sempre muito mais para abordar.
Mas pronto, fica aqui já algum conteúdo, acho eu, importante para as pessoas que estiveram a assistir e para aquelas que ainda irão assistir. Rui, queres partilhar o que é que tens planeado para o futuro, para as pessoas que eventualmente possam te Ok. procurar? Sim. Olha, vou fazer algumas investigações, que agora inventei este nome para mim. Algumas investigações online, que é umas ativações da energia masculina, para depois observarmos bem com a nossa energia feminina o que sai, que eu gosto muito de investigar ali o masculino, no homem e na mulher, não é só para homens, ok? Para setembro, outubro vai haver um retiro, e talvez mais para o fim de outubro outro retiro, um só para homens e outro para homens e mulheres. Pronto, vamos ver isto também como é que o Covid nos vai presentear o futuro, não é? Mas até Uhum. agora são esses objetivos. E vou fazer uma pequena jornada, talvez agora em agosto, uma jornada online que é aberta a todos, é gratuito, é para as pessoas tomarem mais. Eu vou desafiar as pessoas a tomarem mais consciência delas próprias e utilizar isso no dia a dia. Portanto, aí no meu Instagram vou soltando tudo. Boa, boa, ótimo. Já agora também aproveito Diz. portanto, mais dirigida às mulheres. Portanto, estou a fazer um programa de acompanhamento individual a nível online para esse empoderamento da mulher através do Tantra e da sexualidade consciente, mulher que se deseja reconectar com a sua sexualidade e com o seu sagrado feminino através da sexualidade, digamos assim. E também tenho previsto um retiro para o último fim de semana de setembro, também dirigido às mulheres. E neste acompanhamento individual também vou dar início a um acompanhamento em grupo, portanto também ficam convidadas para quem quiser. E pronto, e assim é, aqui estamos. Gratidão imensa, Rui. Obrigado, querida. Muito obrigado. Do fundo Seguimos do em coração. contacto. Até à próxima. Obrigada eu também. Obrigado a Um todos. beijinho. E Até obrigada já. a todos também. Adeus. Obrigado. Adeus.